Agradecer pelo espaço, né, o apoio. Quando eu falei mesmo com Juliene, ela imediatamente aceitou o convite, não demonstrou qualquer dificuldade. Então eu quero agradecer aqui e deixar em público registrado. E sim, estamos bem satisfeitos com isso, né? Em Amélia Rodrigues nós temos 16 candidatos e a gente está percebendo esse interesse deles na divulgação do processo, em convidar a população, especialmente para que eles passem a entender um pouco mais a importância desse momento que a gente vai viver daqui a 15 dias, que é a escolha dos 5 conselheiros tutelares que estarão à frente aí nesse processo. Tem uma coisa que me chamou de imediato muito atenção nesse processo das entrevistas, foi porque em Amélia as pessoas vão poder votar em 3 candidatos. E por que aqui? Como é que ficou essa definição? Quem é que define isso? Na verdade, é a lei municipal, né? E assim, foi feita uma recomendação a nível nacional pelo CONANDA, né? Que é o Conselho Nacional que fala dos direitos da criança e do adolescente, de que houvesse uma mudança das leis municipais, uma atualização, e que nessa atualização fosse feita a votação apenas um candidato, né? Inclusive para facilitar a questão de urna eletrônica e tudo mais. Essa mudança foi feita, foi aprovada na Câmara de Vereadores daqui de Conceição do Jacuípe, mas em Amélia essa proposta ela não foi aceita e permaneceu a lei municipal no que diz respeito a esse tópico de três escolhas, né? A pessoa pode votar em até 3 candidatos. Então, por isso, essa diferença. Então, meus parabéns aos vereadores de Amélia, de imediato. Vamos ser honesta, né? Eu preciso ser honesta nisso. Por quê? Porque nós nos acostumamos a votar em 5. Exato. Aqui tinha essa diferença. A lei municipal de Amélia, ela traz 3. Aqui antes eram 5. Sim. E aí teve essa mudança. Lá permaneceu com os 3 e aqui teve a mudança para a sugestão nacional, né? Que foi feita pelo CONANDA de 1 voto apenas. Eu quero que você, desde já, chame um pouco, por favor, a atenção da importância de votar no Conselho Tutelar. Eu acho que isso é uma você hoje, como assistente e representante do Ministério Público, acho que ainda fortalece ainda mais essa fala. O que é que o Conselho Tutelar faz e por que votar no Conselho? Ajuda a gente, por favor. Pronto, vamos lá. Primeiro, deixa eu até dizer, né? Por que o Ministério Público está envolvido nisso, né? A pessoa pode estar perguntando, por que a assistente do Ministério Público está falando sobre isso? Sim. Primeiro porque o Ministério Público ele é responsável por todo o acompanhamento e fiscalização desse processo de escolha. É uma das atribuições nossas, então a gente está caminhando junto com o pessoal da Comissão Eleitoral, que é feita pelo Conselho Municipal, né, o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, além disso, o Ministério Público, ele atua, faz parte da rede de proteção, da rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente, junto com o Conselho Tutelar e demais órgãos, né, CRAS, CREAS, enfim. Então, há uma relação muito forte entre esses 2 órgãos, por isso o Ministério Público está tão envolvido nesse processo de escolha, né? Então, isso faz também com que a gente reforce essa importância do Conselho Tutelar, né? O Conselho é um órgão que, como eu disse, né, formado por 5 pessoas, a cada 4 anos muda, a gente tem esse processo de escolha. E o Conselho Tutelar, ele é responsável, muita gente ainda tem uma visão do Conselho como a polícia, alguém que vai para punir a criança ou o adolescente, mas é um órgão de proteção das crianças e dos adolescentes, né? Então, a gente tem um estatuto hoje, que a gente chama de ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz uma série de direitos que precisam ser resguardados, e o Conselho Tutelar é um órgão que faz isso. E, além disso, o Conselho também ele pensa as políticas para a infância e juventude, né? É um dos órgãos que vai pensar, propor alternativas a partir do que ele chega. Então, eu identifico que em tal localidade a gente tem muito caso de abandono ou de abuso. Então, o que é que a gente pode pensar? Vamos pensar, talvez, em criar programas que a gente possa desenvolver naquela localidade, ações que possam ser desenvolvidas. Então, o Conselho ele tem essa finalidade de atuar para justamente pensar medidas e também tirar, né, crianças e adolescentes que estejam em situação de risco, né? Então ele aplica medidas de proteção, tanto para crianças, adolescentes, até mesmo para os pais, a depender de qual seja o caso, faz os encaminhamentos para outros órgãos, Ministério Público, Saúde, enfim, assistência social. Então, assim, a gente consegue perceber a grande importância que tem o Conselho, né? Às vezes é um órgão que
fica um pouco esquecido para a sociedade, ele fica talvez ali escondido, muita gente não conheça, mas é de uma importância muito grande. É difícil hoje alguém que não conheça ou não conviva com uma criança ou com um adolescente, né? E todos eles, de alguma certa forma, podem passar pelo conselho tutelar, seja, que eu espero que não, mas seja por uma situação de risco ou ser beneficiado por alguma política, né, para criança e para adolescente. Então, dia 1º de outubro, viu, gente? Não deixem de votar. Tem uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se você vai poder falar também, porque foi das entrevistas que estão gravadas, e aí a gente vai conversando, eu estava pensando aí, como é que você sugere? Eu boto todas de uma vez só, depois? Você que disse. Não, porque assim, porque você tem seu tempo, e aí são quase, né, é um bom tempo para a gente poder fazer. E tem uma pergunta aqui de Soel Barros. Vai poder votar em chapa ou unitário? Os votos sejam... E aí eu falo que eu não sei se a pessoa está se referindo à Constituição do Berimbau ou Amélia, mas os votos, eles são sempre individuais. Aqui em Berimbau só pode votar em um, então a pessoa só vai poder dar um voto, escolher um dos candidatos. Em Amélia Rodrigues, a pessoa pode votar em até 3. Então, se eu quiser... O eleitor, na verdade, de Amélia, quiser chegar lá, votar em 1, ele vota, em 2 ele vota, ou em 3. Fica a critério. Lá vai ser urna eletrônica, como aqui? Lá vai ser urna eletrônica. Assim, tudo está caminhando para ser urna eletrônica. A gente está terminando os ajustes, na verdade, para verificar essa questão do programa, né? Para receber os 3 votos em um mesmo candidato. Mas estamos confiantes de que vai dar certo para que a gente tenha a urna eletrônica. Verdade. Essa foi a principal... Esse foi a principal dificuldade da questão de poder ser mais de um voto. Porque a gente corre esse risco, né, com relação à urna eletrônica, mas estamos confiantes de que vai dar certo. Tem alguma pergunta, Rui? A Cá já pensou em instalar comissário? Tem nome de comissário de menores? Existia o comissário de menores. Tem diferença, Existia o comissário de menores antes, quando a gente não tinha o que a gente chama, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tinha um código de menores, então a gente tinha um outro grupo que atuava, que eram chamados comissários de menores, que tinha até mais essa função, às vezes até de... uma função mais de repressão, né? Que o pessoal até dizia, são os policiais da criança e do adolescente, né? De ir atrás, de pegar, as pessoas tinham mais medo até. Mas com a mudança, com a mudança, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a ideia muito mais de garantias de direitos, né, de proteção da criança e do adolescente, então houve essa mudança, né? Hoje a gente tem o cargo dos conselheiros tutelares, o nome, né, até já indica, né? Conselheiros, muito mais com essa ideia de proteção mesmo, de aconselhar, de sugerir, de propor as mudanças para justamente garantir, né, os direitos da criança e do adolescente. Exatamente. Mas aí a gente fica observando uma pergunta que me veio agora. Quais são os locais de votação em Amélia? Porque é uma coisa que precisa ser falado também, e uma coisa que também me chamou a atenção. Uma quantidade maior de locais de votação. Em Amélia, na eleição, com base na experiência que a gente teve na eleição passada, que foi há 4 anos atrás, nesse ano a comissão fez uma opção por ampliar os locais de votação, porque a gente teve uma participação muito grande. Eu estava na última eleição, eu pude acompanhar também, a gente teve uma presença que surpreendeu da população, porque, assim, é uma questão importante de se falar, o voto, ele não é obrigatório, mas ainda assim a gente convida a todos, considerando a importância desse momento, né? Mesmo não sendo obrigatório, a gente teve muita gente, aí por conta disso se ampliou nesse ano. Em Amélia teremos 5 locais de votação, 2 deles são localizados em distritos, um no distrito de Aliança, no Colégio Municipal de lá de Aliança, um no distrito de São Bento do Inhatá, né, no Colégio Municipal Cleusarão. Teremos no centro da cidade, que é no antigo Colégio Maria Teófila, hoje é Colégio Municipal Governador Luiz Viana, mas todo mundo conhece como Maria Teófila. E teremos também na localidade da Serra, que é no Colégio José Lázaro, e no bairro do Itapicuru, que é o Colégio Arlete. Então, são 5 locais de votação. O eleitor, ele não escolhe onde ele quer votar, ele vai votar de acordo com o título dele. Então, assim, primeiro, só pode votar em Amélia quem tem o título de eleitor de Amélia Rodrigues. Se seu título de eleitor é
do Colégio da Serra, você vai votar na Serra. Se seu título de eleitor é do Colégio do Itapicuru, você vai votar no Itapicuru. E por aí vai. Se seu título de eleitor é de São Bento, vai votar no Colégio Cleusarão. Se seu título de eleitor é de alguma das escolas do centro da cidade, as escolas do centro foram todas concentradas no Colégio Maria Teófila. Aí a pessoa só verifica, mas lá no dia também, todos os colégios terão pessoas para orientar, para direcionar, né, o eleitor, caso vá para algum colégio que não seja aquele, vai ter alguém lá para direcionar. E em todos os lugares, o Ministério Público presente? Como é que funciona? Você falou da supervisão, que é um dos papéis do Ministério Público. Como é que vai ser esse processo no dia 1º? Né? No dia 1º estaremos lá. A gente vai, assim, no dia provavelmente, né, seremos 2, eu e o promotor de justiça, mas assim, não vamos conseguir estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mas vai haver sempre um rodízio. A ideia é que a gente esteja circulando entre os locais, tanto para verificar se tudo está correndo da forma correta, quanto também, isso é importante, para verificar se há alguma conduta irregular, né? Seja de algum candidato, seja até mesmo de algum eleitor, né? Estaremos lá todos no dia trabalhando de plantão para poder verificar, não só o Ministério Público, como a Comissão Eleitoral, o CMDCA estará lá todos presentes. Vai ter um ponto fixo, uma sede, digamos, fixa no Colégio do Centro, que é o Colégio Maria Teófila, para receber qualquer tipo de denúncia, reclamação. Mas estaremos circulando, né, ao longo de todo o dia. A votação ela vai acontecer no mesmo horário das eleições normais, de 8 às 17 horas. Para votar, basta levar um documento com foto. Sim, isso é importante. Não é obrigatório, assim, a gente sugere sempre que a pessoa leve o título, porque facilita para alguma consulta, alguma coisa, mas não é obrigatório ter o título, a obrigação é ter um documento com foto. Chegou lá, votou rapidinho, ninguém vai ter dor de cabeça nem dificuldade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar logo algumas entrevistas aqui, rapidinho, para a gente poder ir ao longo do... A gente vai